advérbio e seus valores semânticos. Então, nesse conteúdo de hoje, nós vamos estudar os advérbios e os significados, os sentidos que essas palavras carregam e os valores que essas palavras agregam, as palavras que são classificadas como advérbios, os valores que essas palavras agregam à oração. Normalmente nós vamos entender aqui que os advérbios, eles adicionam uma circunstância à oração. Por exemplo, eu ando de bicicleta. Eu ando muito de bicicleta. Muito dá um circunstancial diferente de simplesmente eu ando de bicicleta. E se eu colocar um bem? Então veja bem. Eu ando muito bem de bicicleta. Já não tem a ver com a intensidade do só quanto se anda, mas da habilidade de como se anda e que se anda muito bem. Tá vendo? Então nós precisamos entender que uma mudança pequena, uma palavra pequena nesse contexto, vai fazer uma alteração considerável na circunstância. E é isso que precisa ficar bem claro para nós. Qual a importância dessas palavras? Por exemplo, nunca, somente, apenas. Tem palavras que são advérbio, tem palavras que fazem um papel denotativo de advérbios, né? Por exemplo, nunca. Nunca é um advérbio de exclusão, vamos dizer assim. Totalmente excludente, mas de caráter generalizante. Agora, apenas e somente é exclusão pura, excludente. Com detalhe, podem conduzir a falsas interpretações. Então, nós vamos estudar essas palavras no contexto e ver as alterações e as mudanças de significado que elas produzem. Essa é a nossa proposta. Então, nessa aula de hoje, nós pretendemos reconhecer as características dos advérbios, destacando seus valores semânticos, que o próprio título já nos conduz a esta informação, a esta situação. 2. Identificar outros valores significativos expressos pelas locuções adverbiais. 3. Reconhecer as chamadas palavras denotativas e seus valores significativos. Então, as palavras denotativas são aquelas que trazem uma intensidade circunstancial, mas no instante estão dando outros sentidos, outros significados à oração. Então vamos ver. Advérbios normalmente são modificadores verbais. Acabei de dar um exemplo. Eu ando de bicicleta. Eu ando muito de bicicleta. Então ando muito. Muito está agregado aí a andar. Ando bem de bicicleta, é como ando. E ando muito bem está adicionando uma intensidade a outro advérbio que é bem. É um modal, né? Está fazendo papel aí de advérbio de modo. Então, uma coisa o advérbio, ele vem modificando o verbo, o próprio advérbio ou um adjetivo que está fazendo o papel de adjunta nominal do substantivo, ou o predicativo que está fazendo um papel de qualidade vinculada ao substantivo, mas conectado a ele por um verbo de ligação. Nós precisamos entender essas fragmentações, porque nós vamos estar sempre voltando nesse conteúdo. E entender esses elementos básicos nos faz compreender o seu uso, nos faz compreender a importância de atribuir o verdadeiro significado sem provocar confusão, né? Essa é a ideia básica, ok? Então, vamos para alguns exemplos, para a gente poder entender melhor, para a gente poder
organizar melhor essas informações, vamos para alguns exemplos. Eu acabei de dar dois, mas vamos continuar. O advérbio, como eu já disse, é uma palavra que exprime circunstância. A circunstância é uma particularidade, olha que coisa interessante. É uma particularidade capaz de ampliar determinada informação. Por quê? Porque aquilo servia de tal maneira, agora serve de uma outra totalmente diferente. Então, esse é o circunstancial. Ela agiu, é verbo, honestamente ao revelar a verdade aos amigos. Como ela agiu? Honestamente. Advérbio de modo ligado ao verbo, dando alteração, circunstância e ampliação, reorganizando o conteúdo de forma que se entenda que em contexto mais específico, né, se encontra a oração. Então, ela agiu ao revelar a verdade aos amigos. Ela agiu. Agora, quando eu digo que ela agiu honestamente, ela agiu falsamente, ela agiu ironicamente, ela agiu com raiva, tá vendo? Tudo isso são valores que vão se agregando e mudando o contexto em que esta ação foi revelada. Ela era a mais bonita da festa. Bonita é um adjetivo e o advérbio mais está dando intensidade. Isso está ligado à palavra bonita. Por isso, se eu colocar, ela era a bonita da festa, faz aquela lógica que faz. Eu estou fazendo uma comparação, né? E no entanto, eu não estou dizendo com o que e nem com que intensidade. Então faz uma alteração muito grande. Ele falou muito bem de você. Ele falou bem de você. Então, muito está acompanhando a palavrinha bem, né, que é um advérbio. Então, o advérbio sempre muda. Ele é um modificador. Que altera o verbo, o adjetivo ou o advérbio. Entrando agora em detalhe, propriedades do advérbio. Vamos pensar aí. São palavras invariáveis quanto ao gênero e ao número. Nós sabemos que as palavras que são variáveis, normalmente elas são variáveis. Gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, e ao grau. Grau comparativo, diminutivo, superlativo, comparativo, de superioridade, superlativo. Tá vendo? Então, essas observações nos faz entender que então o advérbio tem alguma flexão. Por quê? Porque ele não flexiona em masculino, feminino, singular e plural, mas ele flexiona em grau, né? Vamos ver. Ela andava meio cansada. Ela andava cansada. Meio cansada não é muito cansada, nem simplesmente cansada, é meio, é menos que um inteiro. Todos foram muito aplaudidos. Então, aplaudidos está no plural, muito é um advérbio que está dando a intensidade a aplaudidos, a qualidade. A gramática registra a existência do advérbio todo, totalmente, quando ele vem no sentido de totalmente, que excepcionalmente se flexiona em gênero e número. Ah, André, então, aquela regra é geral? Então, nesse caso, em função da evolução da língua e de outras palavras denotativas virem compor esse estado, esse significado, né, alterando as suas estruturas, né, no caso, ela estava toda confusa com o ocorrido. Totalmente confusa. Na sua espécie de abreviação de totalmente, fica todo confuso, há uma alteração de gênero e há também uma alteração de número possível, ok? Então nós precisamos ficar atento, porque
É regra geral? É regra para a grande maioria. Um ou outro item, né, foge desse caráter, nós vamos observar as especificidades, ok? Semanticamente, os advérbios apresentam variados sentidos. Para a gramática normativa, são 7. Tempo, lugar, modo, intensidade, afirmação, negação e dúvida. Só que nós sabemos que existe uma série de outros advérbios ou circunstância em que os advérbios trazem outros sentidos, né? Traz um outro aspecto semântico para a oração. E nós vamos estudar esses pormenores nesse momento. Essa é a nossa ideia. Então, vamos lembrar do seguinte: tempo, hoje, ontem, cedo, amanhã, depois de amanhã, antes de ontem, depois, antigamente, sempre, nunca, já, agora, aqui, agora, né? Depois, etc. Lugar, aqui, lugar, atrás, à frente, direita, esquerda, estão dando espaço para lugar. Vamos para generalizar: dentro, fora, perto, baixo, abaixo, debaixo, atrás, antes, internamente, etc. Modo: bem, mal, depressa, devagar, honestamente, assim, concretamente, etc. A maioria dos advérbios que vem de outra classe gramatical e foram-lhes agregado o sufixo mente, exerce, a circunstância provoca a circunstância de modo, não é regra geral, tá? Intensidade: muito, pouco, mais, menos, tanto, tão, bastante, etc. Afirmação: sim, certamente, realmente, efetivamente, de certo, etc. Afirmação: de certo, junto, unido. Negação: nem, não, absolutamente, etc. Dúvida: talvez, quiçá, provavelmente, possivelmente, etc. Então, nós vamos encontrar o quiçá em algumas situações. Não é comum na linguagem coloquial contemporânea da nossa época agora, mas ele vai aparecer em textos. E ele representa uma dúvida, que seria, talvez, mais próximo de sim do que de não. Alguns advérbios, predominantemente os de intensidade, podem modificar adjetivos ou outros advérbios. Quanto mais alto é adjetivo, o coqueiro, maior é a queda do coco. Quanto mais alto adjetivo, maior é a queda do coco. Ele sempre dizia: falem de mim, mesmo que seja muito mal. Advérbio de intensidade: mal, nesse caso, é para nós um advérbio, né? Bem e mal são advérbios, né? Bom e mal com são adjetivos, então muito está modificando um advérbio, que é mal com L, né? Que é o oposto de bem. Falando da questão da variação do todo, então vamos seguir aqui, que senão ela se repete, ok? Olha aqui, ó. Modificador de verbo, adjetivo, advérbio com pronome indefinido variável, que pode ser pronome adjetivo ou substantivo. Muito. Então vamos lá. Você sempre parece tímida. Você sempre parece muito tímida. Há muita verdade, aí é um pronome, nós não vamos confundir os dois. Advérbio muito tímida, advérbio modificando adjetivo, e há muita verdade, um pronome indefinido muita, modificando não, agregando informação ao substantivo no que você diz. Há muita verdade no que você diz, ok? Então nós não vamos confundir advérbio de intensidade com pronome indefinido.
Pronome indefinido, normalmente, ele vem no lugar do substantivo, ele vem acompanhando o substantivo. Isso faz uma diferença muito grande no que a gente percebe, tá certo? E aí, como nós falamos do advérbio encerrando-se, né, ou recebendo o sufixo mente, como nós acabamos de falar disso, né, há pouco, nós vamos entrar vendo a sua construção. Por exemplo, carinho é um substantivo. Carinho é um substantivo. Eu quero colocar o advérbio mente nele. Como é que eu tenho que fazer? Primeiro, eu transformo em um adjetivo. E um detalhe, não pode ser masculino, tem que ser no feminino. Adjetivo feminino, aí eu consigo acrescentar a palavrinha mente. Então, carinho é substantivo. Ganhei carinho, doei carinho, fiz carinho. Então, carinho é substantivo. Carinhosa é adjetivo. Carinhosamente é um advérbio. Porque recebeu a palavrinha mente, que altera as estruturas anteriores e transforma uma palavra que é de radical substantivo, que se transfere para uma estrutura de adjetivo e incorre com um próximo sufixo a um advérbio. Isso acontece, é comum, são as flexões que nós temos, as variações que nós temos para a formação de palavras, nesse caso por derivação sufixal. Então, vamos lá, vamos agregar informação aí para a gente poder entender melhor esses advérbios modalizadores. Olha só que item interessante. Palavras como felizmente, infelizmente, francamente e outras podem, em certos contextos, ser consideradas advérbios modalizadores, que contribuem no discurso para denotar um posicionamento pessoal do emissor da mensagem sobre o enunciado total ou parte dele. Os vocabulários, ou os vocábulos, né, somente e exclusivamente são, usualmente, considerados palavras denotativas de exclusão. Então, veja bem, felizmente, meus amigos estão perto neste momento. É parte específica do dono, né, o emissor da mensagem. É modalizador. Somente a paz recolocará a humanidade no caminho certo. Somente, então já é excludente. Por quê? Porque isso exclui todo o resto. Já é excludente. Só isso poderá trazer a paz para toda a humanidade, né? A humanidade no caminho certo, somente a paz. Para fins estilísticos, quando se unem dois advérbios em mente, vinculados a uma única ação, somente o último advérbio da oração é que vai estilístico. Se você quiser usar a mente nos dois, faz parte da sua decisão, da sua escolha. Tecnicamente, é indicado que só o último receba a palavrinha ou o sufixo mente. Então, por exemplo, ela se exprimiu honesta e objetivamente sobre aquilo que a perturbava. Então, ela se exprimiu honestamente e objetivamente. Ela se exprimiu honesta e objetivamente. Isso serve só para dois advérbios? Não. 3, 4, 5, 6, isso é uma infinidade de advérbios. Não dá para a gente determinar exclusivamente do que se trata. A gente vai muito além disso, tá? Então, aqui nós estamos indo muito além dessa determinação. Mas aí eu fico com uma coisa aqui muito interessante. Os advérbios trazem valores significativos do sufixo mente. Então, nós vamos encontrar aqui várias funções, todos eles com o sufixo mente. Né? Para que isso? Porque nós temos um texto aqui no material do Eleva que é interessantíssimo, material muito bem montado. Então, é um diálogo. Né? Diz aqui, leia o texto, o seguinte diálogo que envolve a questão da discriminação do aborto. José, você quer participar de uma reunião de pessoas favoráveis à discriminação do aborto?
Por que eu falo discriminação? Não é discriminação, professor? Não, é discriminação. Porque hoje o aborto é um crime. Se nós tirarmos a lei que determina que o aborto é um crime, que condena o aborto como crime, nós vamos estar tirando um item da linha do crime. Nós vamos discriminar, sair do crime. Então, descriminalização, ok? José, você quer participar de uma reunião de pessoas favoráveis à discriminação do aborto? Ou seja, pessoas que consideram o crime, né, o aborto, não como crime, como uma opção de quem está grávido ou não, ou de quem está envolvido na gravidez ou não, ok? Absolutamente, Carlos. Agradeço o convite, mas discordo dessa tese. Então, absolutamente é não, é negativo. Mas você já leu a respeito? Sim, tenho lido constantemente, com frequência, tempo. E mesmo assim, é contra a descriminalização? Sim, intensamente contrário. Então, muito contra, não é? Intensidade. Mas você não acha, pelo menos, que há situações em que o aborto é defensável, ou seja, precisa ser defendido para o bem-estar da mãe, para a saúde da mãe, para a saúde psíquica, às vezes, para um constrangimento menor? Então, é isso que ele está dizendo aqui. Aí ele diz: certamente há muitos que pensam assim, não eu. Então, para ele, nem um tipo de aborto é discriminável. Qualquer aborto é um crime. Então ele diz aqui: certamente há muitos que pensam assim, não eu. Então, certamente é uma afirmação. Não tem medo de que alguns o considerem radical? Provavelmente isso possa mesmo acontecer, mas não ligo muito. Então, dúvida, possibilidade. Por quê? Porque aprendi que em qualquer situação temos que agir honestamente. Como temos que agir? Modo. E essa é uma convicção que trago internamente no coração. Viu quantos valores o sufixo mente pode propiciar? Então, os advérbios podem apresentar variações nos graus comparativos e superlativos. Nós vimos aqui que todo com o sentido de total. Mente varia masculino e feminino, singular e plural, ok? Então, o superlativo, ele pode sofrer alteração? Sem dúvida. Então, vai ter superlativo comparativo, então vamos falar do comparativo. Vamos estar falando do grau superlativo. Então, nós temos dois graus, um que compara e um que coloca aquele advérbio no seu grau máximo, ok? O grau do advérbio comparativo é aquele que dois elementos são levados em consideração na mesma oração. Comparativo de igualdade, nenhum é mais nem menos que o outro, então é tão igual, não é? Os mais velhos andavam tão depressa quanto os jovens, tão depressa quanto, ok? Então é de igualdade. Comparativo de superioridade, um é mais do que o outro, e comparativo de inferioridade, um é menos que o outro. Então todos se atrasaram na festa, mas as meninas chegaram mais tarde que os rapazes. Mais tarde que os rapazes. Todos atrasaram. De inferioridade, todos se atrasaram na festa, mas os rapazes chegaram menos tarde que as meninas. Os rapazes ainda chegaram antes que as meninas. Então, superlativo, comparativo de inferioridade. Grau superlativo. Vamos pensar bastante nesse item aqui, porque é o máximo, né? É o the best, né? O melhor. Então, como é que fica nesse caso? Eu tenho ele analítico e eu tenho ele sintético. Então, vamos para o analítico. Vamos pensar
no aspecto em que eu uso mais de uma palavra para dizer uma coisa. E depois no sintético, que com uma palavra eu resumo tudo. Quando surge o tsunami, tudo acontece muito rapidamente. Então, rapidamente, muito rapidamente, estou dando uma intensidade, um superlativo analítico. Agora, acordei cedíssimo hoje. Acordei cedíssimo hoje. Então, e se fosse muito rapidamente? Tudo acontece rapidíssimo. Aí seria sintético, ok? Os advérbios bem e mal admitem as formas sintéticas melhor e pior, como comparativo de superioridade. Então, veja isso. Aquela atleta conseguiu desempenhar-se melhor nos primeiros treinamentos. Então, bem, mais bem, então, superlativo, melhor. Melhor. Excepcionalmente, advérbios podem flexionar-se no grau diminutivo, que em registro típico da oralidade do discurso assume valor superlativo ou afetivo, carinhosamente, né? Então, ele acordou cedinho e saiu daqui agorinha. Ele acordou bem cedo e saiu daqui nos últimos momentos. Agorinha, flexão para o diminutivo como sendo um superlativo ou um afetivo. Advérbios interrogativos, interessante. Advérbios interrogativos componentes da chamada interrogação direta ou indireta já estudada. Então, quando chegaste? Interrogação direta. Não sei quando chegaste. Interrogação indireta. Você faz uma colocação para o outro poder te dar a informação que você deseja. Onde está ela? Interrogação direta. Não se sabe onde está ela. Onde ela está? Interrogação indireta. Então, para eu formar as interrogações indiretas, para a gente poder entender, eu tenho que buscar verbos como saber, sei, sabe, não sabe, né? Não se sabe, quero compreender, não compreendo, né? São palavras que vão trazer o entendimento e o outro vai responder para que haja o entendimento ou o compartilhamento de informação, ok? Onde, aonde ou donde. Então, onde é para lugares, verbos que indicam locais, parado, não movimentação. Aonde é movimentação em direção a. E de onde é movimentação? De onde saiu, de que lugar, ok? Então, onde você mora? Posso saber? Morar é estar em posição, lugar fixo. Escuta aqui, aonde você quer chegar? Quer chegar a Itiutaba, Uberlândia, Uberaba. Então, aonde você quer chegar? Então, o verbo está indicando uma movimentação e você tem um destino. Você quer saber de onde eu vim? Então, origem. Tá vendo? Então, nós temos aqui um espaço de flexão muito amplo para a gente poder analisar e são detalhes que agregam muito na qualidade do que a gente está produzindo. Tem elementos de oralidade construído para a locução adverbial, que normalmente é uma preposição e um substantivo, que vão ocupar condições dos mesmos 7 advérbios que nós falamos no começo desse estudo. Então, veja bem, advérbio de lugar ou locução adverbial de lugar. À esquerda, de fora, por trás, de longe, por para dentro, por aqui. De modo às pressas, de cor, em vão, em geral, com honestidade, que é o mesmo que honestamente, sem dó, frente a frente, às claras, etc. De tempo, em breve, à noite, de repente, às vezes, etc. De afirmação, de fato, sem dúvida, etc. De negação, de modo algum. De dúvida,
Quem sabe? De intensidade, a beça, a ufa. Outras locuções adverbiais podem expressar outros sentidos não indicados pelos advérbios. Vejam-se alguns exemplos. Ela falou de gramática, assunto ou referência. Ela saiu com a amiga. Então, companhia, advérbio de companhia. Sem amor, nada vale a pena. Condição. Andava a pé ou de ônibus, instrumento. Morria de medo, temendo as consequências, causa. Trabalhava para o sucesso da turma, finalidade. Trabalhava para quê? Para o sucesso da turma. Então, finalidade. Advérbios e adjetivos. Então, vamos ver a diferença desses dois elementos aqui. Certo, rápido, claro, bonito, né? Para a gente entender a diferença entre eles. Por exemplo, e não é que ele falou bonito, como falou, advérbio. Advérbio bonito está acompanhando o que seria bonitamente. O verbo falou, falar. Ela tem 2 filhos muito bonitos. Bonitos acompanhando, dando característica a filhos, adjetivo. Fez um movimento rápido, rapidamente. É só substituir pelo advérbio que vem agregado, né? Simplesmente o sufixo mente. Fez um movimento rápido. Esses carros andam mesmo rápido. Então, fez um movimento rápido, rapidamente, fez um movimento com rapidez, advérbio, adjetivo, fez um movimento. Qual é a condição do movimento? A qualidade do movimento? Rápido. Esses carros andam mesmo rápido. Como andam? Então, advérbio de intensidade, rapidamente, andam mesmo rapidamente. Carros de corrida, né? A figura que nós temos aqui. Palavras denotativas. Nós falamos que chegaremos até as palavras denotativas, né? Algumas palavras da língua portuguesa podem ser confundidas com advérbios, embora não possuam, de acordo com a nomenclatura gramatical brasileira, é uma classificação específica. Sua importância inequívoca é no campo semântico, que justifica o nome que lhes é dado e uma classificação oficiosa, em função da ideia que transmite, né? Faz confundir com advérbio. Eis a lista exemplificada. De designação, eis nosso carro novo. Está designando, afirmando aquele elemento, mostrando. De exclusão, apenas, somente, só, salvo, unicamente, exclusive, exceto, se não, sequer, etc. Todos chegaram cedo, salvo você. Então, de exclusão. De explicação, isto é, por isso, por exemplo, a saber, etc. Por isso não, desculpa, por exemplo, tá? Li livros de vários estilos, por exemplo, os clássicos. Então, está explicando. De inclusão, até, ainda, também, inclusive, etc. Eu também vou viajar, está dentro. De realce, é que, cá, lá, não, mas, e, é, porque, etc. E você lá sabe essa questão? Então, lá, na verdade, não é lugar, tá? Tá dando aí um realce. Se tirar, não vai dar nada. Você sabe essa questão? Não muda nada. O que não diria essa senhora se soubesse que já fui famoso? Então, o que diria essa senhora se soubesse que já fui famoso? Então, o não aí não é uma negação, tá? Assim como você diz, pois não, não é uma negação. Significa a disposição, pois sim. Né? Somos 2, ou melhor, 3. Melhor, nós estamos fazendo uma retificação. Entrou com um dado, errou, modifica, traz um dado novo. De situação, então, mas, se, agora, afinal, etc. Mas quem foi que fez isso? Esse mais, se eu tirar, quem foi que fez isso? Então, mais é como se fosse uma situação em aspecto momentâneo. Pessoal, um ótimo estudo, ótimos exercícios aí de conceituação, né? A gente poder dar uma conceituada e uma contextualizada
Um abraço para todos, sucesso. Obrigado.